Nosso objetivo com este material é a demonstração prática de como realizar a evolução de estoques utilizando-se dos métodos de ressuprimento de materiais. Antes de passarmos aos cálculos propriamente ditos, é importante uma separação entre os modelos de revisão periódica e de revisões contínuas. No modelo de revisão periódica, você vai se utilizar do intervalo de ressuprimento para a definição das datas a serem feitos os novos cálculos das quantidades a serem adquiridas. Ou seja, no modelo de revisões periódicas, os lotes de compras variam a cada uma das nossas compras. Já no sistema de revisões contínuas, os lotes de compras serão fixos, utilizando-se para tanto o lote econômico de compras. No sistema de revisões periódicas, através do intervalo de ressuprimento, você define o intervalo entre cada uma das suas aquisições de material. Já no modelo de revisões contínuas, essa definição se dá pelo ponto de ressuprimento, ou ponto de pedido, ou ponto de encomenda. Todas as vezes que o seu estoque físico atingir o ponto de pedido, você realizará uma nova compra. Ainda, com relação ao modelo de revisões periódicas, nós podemos subdividi-los em dois: demandas mensais e demandas médias. Qual a diferença principal? No primeiro, demandas mensais, a forma de cálculo trabalhará com as previsões de demandas dos próximos meses. Ou seja, uma compra em janeiro, por exemplo, utilizar-se-á das demandas previstas nos meses de fevereiro, março, abril e assim por diante. Já no modelo utilizando-se de demandas médias, você simplesmente calcula a média das demandas previstas naquele período em análise e todas as suas compras utilizarão as mesmas demandas médias. Isso vai ficar bem mais claro nos exemplos que seguirão. O nosso cálculo será realizado para os dois modelos, tanto de revisões contínuas quanto de revisões periódicas, desse exercício que você está conseguindo ler na sua tela. Observe primeiramente: tempo de ressuprimento dado de 2 meses, intervalo de ressuprimento de 3 meses, estoque de segurança 200 unidades, é dado o estoque físico no dia 30 de setembro de 1.300 unidades, e para efeitos de cálculo da demanda média, trabalharemos com um período de 12 meses. Observe que nós temos mais do que 12 meses aqui. Então a primeira pergunta que poderia ser feita é: quais serão as demandas que eu devo utilizar para o cálculo da minha demanda média? As primeiras 12 demandas ou as 12 últimas? Para responder a tal pergunta, observe o exercício. O nosso exercício fala em demandas observadas, ou seja, essas demandas aqui já aconteceram. Se elas já aconteceram, é porque nós estamos atualmente aqui, no mês de janeiro, depois de dezembro x1. Sendo assim, nós devemos utilizar as 12 demandas mais próximas do momento em que a gente se encontra, ou seja, dezembro x1 até janeiro x1. Desconsideramos as demandas de outubro, novembro e dezembro x0, porque elas já fazem ou estão muito distantes do momento em que nós nos encontramos, janeiro x2. O primeiro exercício que nós vamos resolver com o enunciado dado anteriormente vai ser do modelo de revisão periódica, previsões ou demandas médias. Qual é a diferença, então, entre as previsões ou demandas médias e as demandas ou previsões mensais? Quando nós estamos falando de média, nós vamos trabalhar com esta fórmula aqui, que significa dizer o seguinte: nós trabalharemos com a demanda média, calculada de dezembro x1 até janeiro x1, isso porque nós estamos avaliando um histórico de demandas, e sendo um histórico, a gente descarta as demandas mais distantes do momento em que a gente se encontra, seria janeiro x2. Fazemos a média,
multiplicamos pela soma do tempo mais o intervalo de ressuprimento, somamos o estoque de segurança, diminuímos o estoque físico na data da compra, diminuímos a quantidade pendente de compras, menos com mais dá menos, e somamos, menos com menos dá mais, o estoque empenhado na data da compra também. Dessa maneira, seguindo os dados do exercício, nós temos um estoque físico em setembro de 1.300 peças. Não há nada em processo de compras e, portanto, processo compras mais o nosso estoque físico soma estoque teórico. 1.300 peças menos o consumo do mês de outubro de 300, 1.300 menos 300, 1.000 peças. Quantas peças nós iremos comprar aqui em outubro? 900. Basta você utilizar a fórmula verificada anteriormente. Estoque físico com aquilo que nós compramos, 1.900 peças. Quando essas 900 peças irão chegar? Daqui a 2 meses, porque o nosso tempo de ressuprimento é de 2 meses, ou seja, foram compradas no final de outubro, final de novembro, elas chegarão no final de dezembro. Vamos seguindo passo a passo como que isso vai ser feito, então, detalhadamente, mês a mês. 1.000 peças que nós temos no nosso estoque físico em outubro, menos 400 peças que foram consumidas em novembro, gera então um estoque físico de 600 peças. Mas eu ainda tenho o processo compras aqui pendente. Isto porque a compra feita em outubro só vai chegar em dezembro. Lembre que o tempo de ressuprimento é de 2 meses. Muito bem. Em dezembro, 600 peças menos 400 peças, chegamos a 200 peças. Com as 900 que nós compramos, tendo em vista que aqui elas já estão disponíveis, nós teremos um estoque físico de 1.100 peças. Não há nada no processo compras e, portanto, o estoque teórico, 1.100 mais 0, 1.100 peças. No próximo mês de janeiro, 1.100 peças menos 610, 490 peças. Teremos que fazer uma nova compra. Aplicando a mesma fórmula que nós vimos anteriormente, você vai encontrar 1.410 peças como lote de compras. 1.410 peças somadas às 490 peças existentes, você terá um estoque teórico de 1.900 peças. Muito bem. Fevereiro, 490 peças menos 560, faltam 70. Continua pendente a nossa compra, menos 70 mais 1.410, estoque teórico de 1.340. Próximo mês, menos 70 com menos 630, faltam 700 peças. Com as 1.410 que acabaram de chegar, nós teremos um estoque físico de 710 peças. Não há mais nada em processo compras, tendo em vista que a compra feita em janeiro acabou de ser recebida, portanto, o nosso estoque teórico, 710 mais 0, 710 peças. Muito bem. Mês seguinte, 710 peças menos 270, 440 peças. O que acontece? Novamente uma compra. Lembre que nós estamos seguindo um modelo de revisão periódica, ou seja, intervalo de ressuprimento é quem define, de fato, o período, ou intervalo, melhor dizendo, que nós faremos as nossas compras. Significa dizer que, a partir de outubro, 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, outra compra. Fevereiro, março, abril, outra compra. Maio, junho, julho, faremos outra compra. E assim por diante. Sempre o intervalo entre as nossas compras será de 3 meses. 440 peças de abril menos as 300 de maio, 140 peças. E ainda está pendente a entrega das 1.000 peças, das 1.460 peças que nós adquirimos no mês de abril. No próximo mês, 140 peças menos 250, faltam 110 peças. Com as 1.460 que foram recepcionadas, eu fico com um estoque de 1.350 peças. 1.350 peças menos 180 peças, 1.170 peças. Fazemos uma nova compra, 730 peças. 1.170 menos 170, 1.000 peças, ainda pendente a nossa compra de recebimento. 1.000 peças menos 160, 840.
mais as 730 peças que nós acabamos de adquirir, total de 1.570. 1.570 menos 190, 1.380 peças. Aqui nós poderíamos ter feito um novo processo compras. Por que não o fizemos? Porque no modelo de revisão periódica demanda mensal, nós precisaremos sempre de 5 meses à frente do mês em que nós estamos para realizar a compra. Como no próximo exercício nós não teremos essas demandas, e para guardarmos similaridade, optamos em não realizar a compra aqui no mês de outubro para ficar mais fácil a comparação com o exercício que vem a seguir. Esse é o gráfico, então, do método de revisão periódica pela demanda média. Observe que aqui nós temos o consumo de material e aqui a chegada do material. O consumo do material e a chegada do material. E assim sucessivamente. Você perceba que, por ser através de média, nos períodos de alto consumo nós temos falta de estoque. Nos períodos de baixo consumo nós temos excesso de estoque, o que caracteriza uma má ideia trabalharmos com média para situações de sazonalidade. Nosso próximo modelo continua sendo de revisão periódica. Entretanto, agora trabalharemos com as demandas observadas ou com a nossa previsão mensal. No nosso exercício, nós estamos trabalhando com as demandas observadas, estamos analisando o passado. Portanto, essas 1.300 peças de setembro estão lá no ano de X0 e atualmente nós estamos aqui no ano de X2, ou seja, setembro X0, outubro X0, novembro, dezembro X0, janeiro de X1, vamos aqui até dezembro de X1 e depois janeiro X2, que é onde nós nos encontramos atualmente. Seguindo a mesma lógica do exemplo anterior, a primeira compra que nós vamos ter que trabalhar, que nós vamos ter que calcular, será a compra do mês de outubro. Muito bem. O que vai mudar, então, no modelo agora de revisões mensais? A forma de cálculo. Vejamos. Se você lembra, no modelo de previsões, que não era pela mensal, mas era pela média, nós trabalhávamos com a fórmula multiplicando a demanda média pela soma do tempo mais o intervalo. Aqui não. Aqui nós vamos somar todas as demandas referente ao período compreendido entre a soma do intervalo mais o tempo. Observe, lote de compra de outubro. Se nós vamos fazer a compra em outubro, significa que nós estamos comprando ao final do mês de outubro. Então você descarta as quantidades referentes, as demandas referentes ao mês de outubro. Ou seja, nós vamos ter que somar aqui que demandas? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Por que isso? Porque a soma do intervalo mais o tempo, nesse nosso exercício, equivale a 5 meses. Então, o lote de compra de outubro soma as demandas de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Soma o estoque de segurança e diminui o estoque físico no mês de outubro. Não temos nenhuma quantidade pendente de compras e não temos nada em estoque empenhado. Adiantando lá em janeiro, o que nós vamos fazer? Trabalharemos com as demandas de fevereiro, março, abril, maio e junho. Em abril, nós trabalhamos com que demandas? Abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Sendo assim, nós teremos agora, de fato, não a média multiplicado por 5, mas a soma efetiva das 5 próximas demandas. Dessa maneira, as 1.300 peças que nós tínhamos em estoque físico em setembro, menos as 300 peças de outubro, geram estoque físico de 1.000. Com o cálculo que nós verificamos no slide anterior, nós faremos uma compra de 1.800 peças. 1.000 peças menos 400, 600 peças. E a nossa compra continua pendente porque o nosso tempo de ressuprimento continua sendo de 2 meses. 600 peças menos 400 peças, 200.
mais as 1.800 que chegaram. Veja, compramos final de outubro, final de novembro, final de dezembro chegou. Ficamos com um estoque físico de 2.000 unidades. Não temos nada em processo compras no momento, e o estoque teórico sempre é a soma do estoque físico mais o processo compras. Em janeiro, 2.000 peças de dezembro menos 610 de janeiro, 1.390. E faremos uma nova compra, seguindo a mesma lógica. A cada 3 meses, nós faremos uma nova compra. 1.390 peças menos 500 peças, 830 peças. 830 peças menos 630, 200. Com as 820 peças que acabaram de chegar, 1.020 peças. 1.020 peças menos 270 peças, 750. E o que acontece aqui? Uma nova compra, 510 peças. 750 peças menos 300, vamos a 450. Continuamos com a compra de 510 peças pendentes. 450 peças menos 250, 200 peças. Com as 510 que nós recebemos da compra feita em abril, nosso estoque físico volta ao nível de 710 peças. 710 peças menos 180, 530. Mais uma vez faremos uma compra. Veja, sempre a intervalos de 3 meses nós estaremos fazendo novas compras. 530 peças menos 170, 360 peças. 360 peças menos 160 peças, 200 peças. Com as 950 que chegaram, voltamos a um nível do estoque físico de 1.150 peças. 1.150 menos 190, 960. Aqui teríamos que fazer um cálculo, mas como eu já informei quando avaliamos o nosso modelo de revisões pela demanda média, nós precisaríamos, para a compra de outubro, que meses? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março de X2. E nós não temos isso. Portanto, apenas continuamos com a evolução normal do estoque. 960 menos 280, 680 peças e assim por diante. Esse é o novo modelo, revisões mensais. Observe que, nesse caso, não houve nenhuma ruptura no nosso estoque físico. Isso porque, de fato, nós estamos utilizando as demandas como sendo o nosso motivador do cálculo. É a demanda que nós utilizamos para verificar qual vai ser o nosso lote de compras, e não uma média dessas demandas. Significa dizer que no caso de previsões mensais para situações de sazonalidade, é o modelo mais indicado. Esse é o gráfico. Nós temos o consumo, chegada do material, consumo, chegada. Observem que nesse modelo nós sempre estamos mantendo o nível do estoque de segurança. Alguns autores, inclusive, colocam o nome desse modelo como modelo do nível do estoque de segurança. Percebam que nos períodos em que eu tenho uma demanda menor, um consumo menor, eu acabo tendo estoques um pouco maiores. Quando eu tenho consumos maiores, o meu estoque tende a reduzir, mas em nenhum dos momentos nós tivemos falta de material. O último dos nossos modelos é o modelo de revisões contínuas. O que muda aqui? Esse muda bastante coisa. Primeiramente, não se fala mais em intervalo de ressuprimento. Quando que nós vamos fazer as nossas compras? Todas as vezes que o nosso estoque físico ficar igual ou menor ao ponto de pedido. Nesse nosso exemplo, pegamos a média, 340, multiplicamos por 2, que é o nosso tempo de ressuprimento, e somamos o estoque de segurança, e encontramos um ponto de pedido de 880 peças. Significa dizer que todas as vezes que o nosso estoque físico for igual ou menor ao ponto de pedido, nós faremos uma compra. De quantas peças? No modelo anterior, nós calculávamos, para todos os nossos meses que nós fazíamos as compras, um lote de compras. Agora não. Nós vamos utilizar o lote econômico de compras. Objeto de estudo de algumas unidades anteriores, ele agora é o material, ele é a quantidade de material que nós vamos solicitar todas as vezes que chegarmos no nosso ponto de pedido. Muito bem. Vamos.
1.300 peças menos 300, 1.000 peças. Não chegamos no nosso ponto de pedido de 880. Nada se faz. 1.000 peças menos 400, 600. Opa, olha o asterisco aqui. Significa que nós passamos do nível do ponto de pedido. Então, nós vamos iniciar um processo compras. De quantas peças? Do lote econômico de compras. Que vai levar quanto tempo para chegar? Continua levando os mesmos 2 meses do tempo de ressuprimento. Olha lá. 600 peças menos 400, 200. Continua pendente a nossa 200 peças menos 610, faltam 410 peças, mais o lote que nós adquirimos de 1020, chegamos a um estoque físico de 610. Observe que aqui o nosso estoque físico de 610 já é inferior ao ponto de pedido, razão pela qual já fazemos um novo processo compras. 610 peças, 560 peças, 50 peças, com as 1020 ainda pendentes de 50 peças menos 630, faltam 580. Com a chegada do material, vamos a 440. E, novamente, já estamos inferiores ao ponto de pedido. Mais uma solicitação. 440 peças menos 270, 170 peças, pendente a entrega. 170 peças menos 300, faltam 130. Com a chegada do material, vamos a 890. Observe que aqui nós não faremos compra. O nosso ponto de pedido é de 880 e aqui nós temos 890 peças. Nada fazemos, tendo em vista que o valor é superior ao ponto de pedido. 890 peças menos 250, 640. Colocamos uma ordem, então, de 1020 peças. 640 menos 180, 460 peças, menos 170, 290. Com o material que acabou de ser recepcionado, 1.310 peças. 1.310 menos 160, 1.150. Nada fazemos, é superior ao nosso ponto de pedido. 1.150 menos 190, 960. Nada fazemos, ainda é superior ao ponto de pedido. Menos 280, 680. Opa, diminuímos do nosso ponto de pedido. Então, colocamos um pedido de compras. 680 menos 400, vamos a 200 peças. E ainda teremos o recebimento desse material, que chegará apenas em janeiro do próximo ano. Esse é o nosso gráfico pelo nível do nosso ponto de ressuprimento. Vejam que o ponto de ressuprimento que nós estamos trabalhando, de 880 peças, não está sendo suficiente para evitar faltas de material nos períodos de alto consumo. Já nos períodos de baixo consumo, não houve problemas com ruptura de estoques, porém os níveis de estoques ficaram mais altos. O que se recomenda aqui? Talvez trabalharmos com 2 pontos de pedido. O primeiro ponto de pedido que nós poderíamos fazer o cálculo seria o ponto de pedido no início do período em que as demandas são maiores. Ora, demandas maiores, nós teríamos um ponto de pedido maior, um ponto de pedido mais alto. Esse ponto de pedido mais alto faria com que, eventualmente, nós tivéssemos menos ou eliminássemos faltas de material. Na continuidade, nós teríamos um novo cálculo em que as demandas aqui sendo menores, nós poderíamos ter um ponto de pedido mais baixo, fazendo com que os nossos níveis de estoques também ficassem reduzidos, diminuindo o nosso estoque médio e melhorando a eficiência do sistema como um todo.